boa tarde agora, né? Tudo normal, muito bom ter vocês que nos visitam aqui. Deus abençoe muito e seja um tempo onde a gente realmente possa aprender um pouco, caminhar um pouco com o Senhor. Não sei se você percebeu, ainda quando a gente estava naquela contagem regressiva, a música que cantamos, porque ela é uma música que surge da nossa sociedade, e hoje o tom dela ganha um tom quase que irônico, porque não sendo uma música que tenha 30 anos, já é uma realidade descrita de como que um passado muito, mas muito distante. A família não é mais aquilo que foi cantado ali. Família não é mais cachorro, gato, galinha. É cachorro, né? Inclusive, isso me lembra uma história que um pastor mais velho me contou. Não tão mais velho assim, ele tinha 50 anos. Uma senhora chegou numa delegacia desesperada, porque o marido dela havia desaparecido. Delegado, meu marido desapareceu. E o delegado, obviamente, fez algumas perguntas a ela, como a altura do marido dela. Qual altura seu marido tem? Ela disse, não me lembro exatamente, 1,70m, 1,75m, por aí, mais ou menos. Ela disse, qual a cor do cabelo do seu marido? Ela disse, meio castanho, meio marrom escuro, às vezes no sol fica um pouco mais claro, não sei definir muito bem. Tudo bem, com a cor dos olhos do seu marido, sabe? Os olhos dele no sol ficam um pouco mais para o verde, mas quando estamos dentro de casa ele fica um pouco mais marrom. É meio assim também, é meio confuso. Sei, mas ele estava vestindo o quê? Eu não sei, quando ele saiu eu não estava em casa. Mas alguma coisa a mais que possa identificar? Ele saiu com o meu cachorro. Saiu com o cachorro, e como é o cachorro? Sabe? O cachorro ele tem olhos azuis, a pata traseira dele está um pouco ferida, porque ele machucou na descida da escada lá de casa. A pata dianteira tem um sinalzinho, uma pintinha por baixo, quando você levanta, você vê o sinalzinho da pata dele. A orelhinha dele, à esquerda, é um pouco diferente da direita, tem uma leve caída, mas a direita é mais reta. E o delegado disse para ela assim, só que nós vamos procurar o seu cachorro. Já que você o conhece tão bem, talvez seja mais fácil encontrar. Eu vi um vídeo recentemente, uma foto do YouTube, melhor dizendo, que era um cachorrinho levando as alianças para o noivo, para a noiva, para o casal que estava se casando. Assim, família já não é mais aquilo que nós conhecíamos há 50, 30 anos atrás. O fato é que, apesar dos conceitos serem estabelecidos e ditos por muitos, aquilo que a gente vivencia de família é o que mais fixa na nossa cabeça, é o que mais fica no nosso coração, e muitas vezes nós não conseguimos definir muito bem o conceito que nós mesmos temos sobre família. Queria ver com você uma pesquisa que já está um pouco ultrapassada, porque ela é feita a cada 10 anos. Então, a gente vai precisar de mais uns 5 anos aí para a gente ter uma atualização. É uma pesquisa do IBGE. Essa pesquisa do IBGE mostra que a proporção de pessoas divorciadas quase dobrou na década de 2000 para 2010. Saltou de 1,7 em 2000 para 3,1 em 2010. Ou seja, são mais, nessa década aí, mais de 5 milhões de brasileiros divorciados. O número de brasileiros casados no civil e no religioso também diminuiu nessa época, aumentando
o número de uniões sem o papel passado, apenas aquelas uniões onde as pessoas resolvem se juntar e ter uma vida junto. Um empresário que foi colocado nessa entrevista, empresário Luiz Campriglia, ele tem 40 anos e a história dele foi colocada nessa pesquisa como a imagem dessa realidade da pesquisa do IBGE. Então, ele é colocado aqui casado com uma mulher que já tem um outro filho e ele também já tinha uma outra filha, a Aline Prado, de 29 anos, e os dois filhos são exatamente criados juntos dentro dessa união aí. E segundo o censo que em 2010 foi levantado, 16% dos lares de casais que moram juntos são formados hoje dentro dessa conjuntura, nessa década de 2000 a 2010, sendo uma reviravolta em que vem acontecendo dentro dos lares, dentro das famílias. O interessante é que para a pesquisadora tem água do banco. De repente tinha uma placa assim, eu fiquei sem. Para a pesquisadora Ana Lúcia Saboia, que é a coordenadora da pesquisa do IBGE, esse aumento se deve ao rompimento das relações conjugais no país. O aumento dessa estatística de crianças ou adolescentes que são criados juntos com outro que nem é seu irmão, não existe nenhum laço sanguíneo, mas é um co-irmão, e assim eles são identificados. Quando essas pessoas já têm filhos e se unem a novos parceiros, dão forma ao que os especialistas chamam de famílias reconstituídas, e cada vez mais comum nos lares brasileiros. E aí a terapeuta familiar Cristina Pereira, ela diz assim: toda essa situação não é boa, mas com muito afeto, com muita conversa, é possível resolver. Juntar os meus, os seus e os nossos não é fácil, diz a psicanalista. Ela diz que um filho é para sempre. Depois de ter um filho, nunca mais há separação total do casal O que acontecer é uma reorganização do nosso sistema familiar. E com isso, as crianças são educadas entendendo uma maior frouxidão ou uma maior liquidez dentro do tema que nós temos trabalhado, com relação aos próprios afetos e contato que ela tem na sua vida. Por quê? Porque ela nasce em um lar onde existe um pai e uma mãe, depois ela está em um outro lar agora, em que a mãe ou o pai não são mais os mesmos, e que uma outra pessoa também surge, que é um co-irmão, ou seja, é alguém que é criado como irmão, mas não é irmão sanguíneo, e aprende-se então a se desenvolver uma relação ali, mas que não tem muita base, muito alicerce dentro de uma perspectiva familiar. E os especialistas dizem que isso é levado exatamente para fora, para a vida lá fora. As relações vão ficando mais frouxas, vão ficando mais fáceis de se romper por causa dessa revolução que vem acontecendo década após década. Uma outra pesquisa, agora apontando um pouco mais para as crianças, é uma pesquisa da revista Crescer, da Globo.com, e essa revista ela trouxe à tona uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que diz assim: 1.521 crianças foram entrevistadas de 6 a 12 anos de idade.
E dentro desse número, 62% das crianças reclamam que os pais estão distraídos demais para ouvi-los. 62% das crianças reclamam que os pais estão distraídos demais para ouvi-los. A surpresa na pesquisa é que celulares são os principais responsáveis por isso, e não a atual conjuntura necessariamente de lares reorganizados, mas os aparelhos eletrônicos, mais precisamente o celular, é o principal responsável por isso. Em 28% dos casos, pais e mães estavam tão entretidos com os aparelhos que mal prestavam atenção nos filhos. E não só o celular, mas TVs, smartphones, tablets foram a causa de distanciamento entre filhos e pais em 51% dos casos. Outras pesquisas têm sido feitas nesse campo e dentro da nossa sociedade hoje, o que se aponta é que, por mais que as famílias estejam juntas, não só filhos dos pais e os pais dos filhos, mas os casais também estão separados um do outro, porque negociam parte do tempo que eles tinham com os aparelhos eletrônicos agora. A conta é simples. Se você vive sua vida normal, você lê, você trabalha, você procura estudar, você procura assistir um repórter. Se você vive uma vida normal e ainda tem os seus afazeres de casa, tem o seu marido, a sua esposa ou os seus filhos, essa vida normal que vivíamos agora foi acrescentada com um grande tempo de distração que nós temos com os aparelhos celulares ou outros eletrônicos. Dentro dessa conta, obviamente, uma porcentagem do nosso tempo está sendo subtraída da atenção que nós dávamos uns aos outros dentro de casa para darmos a atenção aos aparelhos celulares e eletrônicos. No meio de tudo isso, ainda há aqueles que literalmente estão viciados nas coisas virtuais, nas comunidades, mais precisamente, como não dizer, no Facebook. Então, fora o tempo que uma pessoa normal já gasta com os eletrônicos, ainda há um aumento imenso de pessoas que estão realmente viciadas nas mídias, nas comunidades virtuais, e elas gastam muito do seu tempo conectada àquilo ali. Uma outra pesquisa que foi feita na Inglaterra colocou 55 casais num restaurante, e eles sabiam que eles seriam observados de alguma forma, e eles não sabiam para o que seria. 46% dos casais perderam 51%, preste bem atenção, 46% dos 55 casais perderam 51% do tempo em que eles estavam jantando no aparelho celular. Eles não sabiam para que seria a pesquisa, eles sabiam que seriam observados, e dentro dessa observação, o que foi observado é que quando nós temos um aparelho celular, almoçando, jantando, tomando café da manhã conosco, 51% do tempo nós gastamos com ele e não com quem está em volta na nossa mesa. Esse é o relacionamento que a gente vive hoje, essa é a sociedade em que nós estamos inseridos hoje. Eu queria pensar com isso, dentro do nosso assunto de hoje, que família é um problema. Preste bem atenção. Família nunca deixou de ser um problema. Se você nasceu em uma família, você sabe bem disso. E talvez o nosso grande desafio seja não tentando preservar os pontos positivos do que é a família. O nosso grande desafio seja aprender a encarar os fatos como eles são. Que família também é um problema, porque nós somos um problema, e dentro da família nós estamos lá. Logo, as relações ali dentro
são muito complicadas. Se você teve irmão, você sabe como é complicado ter um irmão. Se você tem pai e mãe, você sabe como é complicado viver com pai e mãe muitas vezes. E na fase da adolescência, então, mais ainda. Quem passou pela adolescência aqui sabe quão mal foi compreendido. Mentira. Não é? Mas quem teve filho adolescente também sabe quão mal foi compreendido. Então, se a gente aprender a perceber que família nunca foi o lugar santo na terra, nós temos mais capacidade para avaliar e perceber aonde encontrarmos as soluções para as questões da nossa própria família. O fato é que família, ela gera uma cultura no indivíduo. E a cultura dos indivíduos é que numa grande quantidade, então vai formar todo o estado onde nós vivemos. A cidade onde vivemos, o país onde vivemos, nasce porque famílias existiram primeiro. Dentro da ordem natural das coisas, família sempre existiu. Desde o momento em que existiu um homem na face da terra e existiu uma mulher na face da terra, uma família nasce. Nascendo a família, o ser humano cresce, se procria. E à medida em que o ser humano vai se procriando e se multiplicando, vai então sendo gerado culturas e nações e povos. De maneira que o Estado, a única coisa legítima dele é o gerenciamento, vamos dizer assim, das famílias, no momento em que elas estão ali para conviverem no mesmo local, juntas. Famílias diferentes vivem em uma cidade, em um bairro, todas juntas, e o Estado está ali para gerenciar tudo isso. Mas o Estado não existe para dizer o que família é, porque dentro da própria ordem natural, família vem antes de Estado. O Estado é apenas uma consequência do que família vai gerando, do que a família vai gerando. É interessante porque esse relato socio-antropológico, ele nada mais é do que um atestado do que a Bíblia já nos ensinou. A Bíblia nos mostra exatamente dessa forma. As nações nascem a partir de um homem e de uma mulher. Nascendo a família, então é gerada as nações, os estados, os países onde nós vivemos. Família é ordem natural. Estado é apenas uma estrutura gerenciadora. Leia comigo o texto que está em Gênesis, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 16. Diz assim o texto: Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com a sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Ló, se você não lembra muito bem ou não sabe quem era, Ló é sobrinho de Abraão. O pai já havia falecido, a família naquele contexto era muito mais ampla, e aí Ló, que era muito apegado a Abraão, também vai com Abraão nessa empreitada. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar para o outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanho e tendas, e não podia morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tanto bens que a terra não podia suportá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló:
não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Zoar é um local, tá? Não é tirar a onda. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou com a terra de Canaã, mas logo mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. E se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar? Queria que você pedisse a Deus que Ele iluminasse você, iluminasse os olhos do seu coração, no entendimento da palavra dele. Conhecimento é possível à nossa mente, mas a revelação do Senhor e da palavra de Deus só é possível mediante a ação do Espírito. Por isso, peça ao Senhor, Deus, que o Teu Espírito revele ao meu coração a Tua palavra. Ilumina, Senhor, os meus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar que pela graça do Senhor, o Senhor nos conduza na verdade da Tua palavra. O Senhor revele aos nossos corações a Tua vontade. Que hoje aqui, Senhor, processos de mudança e de restauração sejam iniciados pela ação do Senhor no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Veja como que a Bíblia descreve para nós a família. De acordo com o texto que nós lemos, a família bíblica, ao contrário do que muitas vezes se é colocado, a família bíblica, ela é uma família patriarcal, ampla. A família patriarcal não é esse modelo de família que nós recebemos após a Revolução Industrial. Após a Revolução Industrial, as pessoas se separaram mais das suas casas, dos seus locais onde elas nasceram e foram educadas. E após a Revolução, as pessoas foram dispersas pelas cidades. E aí nasce então esse modelo tão basilar de uma sociedade que é a família nuclear, aonde você tem o pai, a mãe e os filhos, e pronto. E ali você descreve aquilo como sua família. A família bíblica, ela é uma família muito mais ampla. E ali, quando Abraão é retirado da sua terra e vai para uma outra terra onde Deus ainda irá mostrá-lo, Ló tem uma relação com ele que é uma relação paterna. Por quê? Porque o pai já havia falecido. E a regra dentro de uma família patriarcal é que quando um pai de uma família morre, o outro pai, sendo seu irmão, sendo talvez o pai, no caso a figura do avô, ele assume a responsabilidade dos filhos, dos netos,
porque a família é patriarcal. Então, isso é uma vantagem imensa para aquela época, porque quando uma figura masculina ela começava a falhar no seu papel, nas suas funções, a criança ela nunca ficava desprovida de uma outra figura masculina. Ela tinha o avô, ela tinha o tio, que assumia as responsabilidades sobre ela. Isso era uma vantagem para aquela época. Mas uma outra característica da família bíblica é que ela é marcada pelo traço genealógico. As pessoas têm uma ligação, que é a ligação genealógica, sangue do mesmo sangue. É interessante se você acompanhar o texto de Gênesis, indo para o capítulo 14, 15, você vai ver Ló, depois que se separa de Abraão, se metendo em uma confusão imensa, é levado, é capturado, raptado por outra nação, pelos de Sodoma e Gomorra, e o que acontece é que Abraão toma então 300 dos seus homens, dos seus pastores, e parte então para recuperar a vida de Ló. E tem uma grande guerra ali, e eles conseguem vencer e trazer Ló de volta, porque o laço ali é um laço muito forte no coração, na alma. Tem uma chave aqui no chão, no coração e na alma. Então preste bem atenção, a família bíblica é muito caracterizada por esses laços que não se rompem, apesar dos conflitos existentes, ainda que por motivos assim um tanto quanto banais. Se você pensar numa perspectiva da relação familiar, a terra era pequena, então abre mais, monta acampamento, abre esse acampamento, faz o negócio ficar maior, faz uma mega igreja ali naquele lugar. Mas eles pensaram talvez numa perspectiva mais ecológica, porque o texto, não sei se você reparou, ele diz assim: a terra não podia suportá-los. Então, talvez eles tenham pensado assim: a sustentabilidade do planeta, né, da nossa vida, uma cultura onde a terra não vai sofrer por causa da nossa estadia aqui. Essa é uma perspectiva mais positiva. O fato é que eles se separaram, porque alguns pastores começaram a discutir entre eles. No meu caso, eu tinha pego os pastores e resolvido o problema. Eles resolveram se separar. Uma união tão profunda, mas que em um dado momento se separaram geograficamente. Porque o laço no coração não se separa. Quando houve problema com Ló, Abraão vai lá e busca o cara e traz de volta e diz assim: não, é minha família, não vai mexer não. Uma outra característica é que ela é aproximada pela estrutura sociocultural. Imagine você, eles não tinham tecnologias, eles não tinham computadores, não tinham celulares e nem tinham comunidades no Face. Eles não tinham as estruturas que nós temos de residências, de ruas, um modo de vida ainda muito nômade, aproximavam as pessoas de uma forma extraordinária, porque você vivia numa simplicidade de vida em que nós já perdemos isso há muito tempo. A vida social, ela foi se tornando mais complicada, ela foi se tornando, a estrutura que foi se montando foi trazendo mais dificuldades para os nossos relacionamentos do que facilitando os nossos relacionamentos. Apesar de que hoje, se você estiver separado geograficamente, você tem muito mais acesso àquela pessoa por outros meios do que simplesmente se locomovendo até a pessoa. O fato é que aquela estrutura aproxima mais. Eles dormem em cabanas, eles ficam em volta da fogueira de noite. A vida é muito mais simples e muito mais próxima. Uma outra coisa é que eles buscam a solução na família. Eles não buscavam a solução da família em outras coisas. Veja, quando você vai lá no princípio, a Bíblia mostra muito claramente como que todas as famílias da terra, todas as famílias que a Bíblia traz para nós, revela para nós como parte dessa descendência que Deus promete a Abraão, todas elas tiveram muitos problemas.
Elas não eram simplesmente a solução. Elas faziam parte de um plano que Deus havia estabelecido, sim, mas elas eram um problema. Começa com Adão e Eva, passa por Noé. Uma vez eu vi um pastor dizendo assim: Noé sobrevive a um dilúvio, mas não conseguiu sobreviver à curiosidade sexual do próprio filho. O cara passa por uma situação daquela, mas aí vem de repente um filho e vai tirar uma dúvida, que eu não sei que danado de dúvida é aquela que ele resolve ter, mas eu sei que é amaldiçoado por causa daquilo. Não foi uma bobagem. E assim você passa por Davi, você passa a família de Samuel, por exemplo, o profeta que abençoa Davi, que unge Davi. Os filhos de Samuel não deram para nada. As famílias bíblicas mostram para mim e para você muito claramente que família é um problema. Família é um problemão. Família é um negócio que dá trabalho, mas dá muito trabalho. Filho dá trabalho, mulher dá trabalho, marido dá trabalho, ou não dá? Deixa que eu digo. Dá muito trabalho esse negócio. Agora, presta bem atenção, além de tudo isso, de família já ser o que é, nós temos hoje a família dissolvida em família nuclear apenas. Surge um problema, vai buscar ajuda de quem? Quem é que aceita a tia dando pitaco? O tio. Qual é o pai que quer que o irmão dele, que é mais velho, vá lá e interfira na relação dele com o filho? Só, olha, eu quero sentar aqui com vocês dois. Ô fulano, como é que você está fazendo com seu filho, rapaz? Não. Você não tem nada que se meter na minha vida. Que é isso? Minha família é aqui, ó. É comigo e com ele. Então não é assim. Já fomos dissolvidos em família nuclear. E você recebeu isso, ó. Já faz gerações que a gente recebeu essa orientação. A nossa mente, ela está marcada dentro disso aí, não é? Família nuclear. Antigamente, meu irmão, família no interior, todo mundo se metia na vida do camarada. O camarada resolvia estudar na capital. Era o avô, o tio, a tia, todo mundo ia lá na casa. Se a gente ficou sabendo que você está querendo ir estudar na capital, minha filha, não faça isso, você só tem 16 anos. E aí a menina tem que ouvir a tia, o tio, a avó, o avô já não está quase falando, não está nem enxergando a menina. Minha filha, você está muito nova. Hoje a gente tem uma família nuclear, é muito mais fácil. Tem uma briga com o papai, com a mamãe, aí já não quer mais gastar os neurônios, porque a coisa é difícil. Passa aí. E aí nós hoje temos uma família marcada pela desobrigação e não mais pelos laços genealógicos. E a desobrigação dentro da família, dentro de uma cultura descartável, dentro de uma sociedade onde os relacionamentos são líquidos. As relações familiares são assim: o pai trabalhou o dia inteiro, não aguenta mais pensar em nada. O cabo é pastor, vamos dizer assim. Então, vamos pensar no meu caso, para você não ficar dizendo assim: você só quer dar pancada na gente? Não. O cara é pastor. Aí o domingo para o pastor, não é pastor Samuel, é puxado. É mais puxado que todos os outros dias da semana. Aí ele chega em casa, o filho vem com um grande questionamento teológico. 5 anos de idade, menino. Ou vontade de dizer assim: mas meu filho, a altura dessa, falar sobre Deus, dá uma folga. Eu já falei de manhã, de tarde, de noite. Vamos só ficar aqui, naquele espaço vazio que a mente masculina consegue transitar. A pasta do nada. Esse senso de desobrigação. Sabe assim, a gente quer trabalhar e a gente se sente desobrigado em relação ao filho. A gente, pai, começa a herdar essa sensação que a sociedade vai criando na gente,
que gastar a vida para os filhos não vale a pena não. Quantas vezes eu já aconselhei pais e mães que vêm com um discurso assim tão belo, pastor, eu dei a vida por essa menina, a vida por ela. Mas sabe quantas vezes ela me agradeceu? Nunca. Não vale a pena não, pastor. A gente deixa de fazer as coisas, deixa de ir para tal lugar, deixa. Vive a labutar por essa criatura, mas quando cresce, vão embora e não querem nem saber da gente. Aí nós vamos recebendo esse senso de desobrigação. Não, olha minha filha, agora que você tem filhos, viu? Não faça tudo por eles não, porque eles não vão depois olhar para trás e agradecer a você não. Esse senso de desobrigação vai tomando e a gente vai sendo criado dessa forma. Mas há também o senso agora de desobrigação por parte dos filhos em relação aos pais. E aí, na nossa sociedade, nunca se teve tantas casas geriátricas, ou hotel, de repouso, albergues, porque agora os filhos não são mais aqueles que cuidam dos pais na velhice. Por quê? Porque isso é a nossa sociedade. Nós somos desobrigados. Primeiro nós fomos dissolvidos em família nuclear, e agora nós fomos dissolvidos em nada. Porque a figura de pai e mãe já está confusa. Porque inverteu a própria ordem natural. O Estado quer dizer à família o que é a família, e não a família dizer ao Estado o que é família. Porque dentro da ordem natural, família existe desde que o mundo existe, mas o Estado não, o Estado foi criado depois. Percebe essa lógica sendo invertida? E aí, quando o seu pai e a sua mãe, por exemplo, você casou, aí eles vão na sua casa e eles te pedem coisas, eles querem coisas de você, ela liga, ele fala e tal, você se sente assim, meu Deus, mas eu já deixei pai e mãe, aí usa o texto bíblico, né? Eu já deixei pai e mãe, eu não tenho que ficar mais nesse negócio, essa coisa, que é isso? Nós somos tomados por um senso de desobrigação, porque a maneira de pensar da nossa sociedade foi invertida. As tecnologias, o uso do descartável condicionou as nossas relações familiares à mesma relação com o descartável, e nós passamos a amar as coisas e usar as pessoas. Aí quando o filhinho quer alguma coisa de papai e mamãe, aí sabe pedir, ligar. Mas quando é o inverso, a coisa complica. É ou não é assim? Eu já fiquei muito irado com minha mãe, falando comigo de 6 horas da manhã pelo WhatsApp. Quem conhece minha mãe sabe. Mas é a minha mãe. Sabe como é isso? Sabe? Sabe bem. Nós não podemos simplesmente deixar esse senso de desobrigação nos tomar, nos conduzir. Está logo os dois aqui para a gente caminhar um pouco. Distanciado pela tecnologia. As pesquisas estão aí, nos dizendo, como se não bastasse família em si, na sua naturalidade, na sua essência, ela já ser um problema. Hoje nós temos esse avanço das tecnologias, das mídias sociais, nos distanciando, ainda que geograficamente unidos, morando na mesma casa, nós estamos cada um nos nossos quartos, nos cômodos da casa, às vezes nos comunicando pelo WhatsApp. Essa semana eu estava andando com um pastor amigo meu, a gente conversando. A série é uma série que a gente está trabalhando em diversos lugares, e a gente trocando ideias sobre o sermão e tal. E aí eu recebi um WhatsApp muito engraçado essa semana, e eu resolvi compartilhar com ele naquela hora que eu me lembrei, porque eu também tenho isso assim, eu até uso, mas se for na hora que eu me lembrar, porque depois, se eu ver sua mensagem e não responder na hora, eu não respondo mais nunca, eu esqueço. Aí eu recebi um WhatsApp de uma pessoa que foi no caixa eletrônico. Depois tem uma musiquinha saindo do caixa eletrônico, né? Quem mandou sabe que musiquinha foi. Aí eu mandei para o amigo meu, só que eu estava caminhando com ele.
A questão é que eu não tinha como reproduzir aquela mensagem na boca. Então eu mandei ali na hora porque eu me lembrei. Aí ele recebe a mensagem, né? Ele não sabia que eu estava mandando para ele, aí ele olhou assim e disse: que isso, cara? Tu tá aqui do meu lado, bicho. Eu não acredito que tu tá falando comigo pelo WhatsApp. Eu disse: calma. Não é isso que você está pensando. Olha a mensagem, é só uma piadinha, mas não tem como reproduzir. Ah, tá. Porque eu ia dizer: olha, não pregue essa semana em relação a isso. Distanciados pela tecnologia. Quantos de nós levamos os nossos celulares à mesa? Quantos de nós deixamos de vivenciar o momento à mesa, um momento com o outro, porque nós estamos no celular o tempo inteiro? E é uma coisa que passa desapercebido, porque ele está lá na nossa mão. Parece que nós temos o controle dele, mas ele tem dominado a gente. E de instante a instante, a gente está conversando com alguém, daqui a pouco a gente para de olhar nos olhos para olhar, porque vai adquirindo, sabe, uma doença que, assim, você não pode receber nenhuma notificação sem ver. Teve uma notificação, e-mail, WhatsApp, message do Face, Instagram, isso tudo traz notificação para o seu celular. Chegou a notificação, você quer olhar. Não pode deixar para depois, E a gente vai então ficando distante uns dos outros, simplesmente por uma coisa que a gente acredita que domina, mas que está dominando a gente. Uma outra característica da família hoje é que a gente busca a solução fora da família. Porque quando inconscientemente a gente olha para a nossa própria família e percebe que ela é um problema, o que é que a gente faz? A gente acha que é fugir de casa que vai trazer a solução. Eu fugi de casa uma noite. Eu era adolescente, não foi depois de casado, tá? Adolescente, fugi de casa, revoltado com a vida, com tudo. No outro dia, 6 horas da manhã, eu me acordo. Quem é que estava me acordando? No lugar onde eu estava? Minha mãe. Eu disse: meu Deus, como é que ela consegue? Eu não disse nada a ninguém. Ela achou. Porque a gente acha que é muito inteligente nessa época, né, da adolescência. Mas era óbvio que eu ia para a casa do meu melhor amigo. Que lugar esquisito, né? Que lugar estranho. Me achou. O caminho inteiro, silêncio. Não disse nada. E eu andando, até chegar em casa. Quando chegou em casa, ela me pôs sentado na cadeira, sentou na minha frente, meio chorosa, perguntou para mim assim: por quê? Qual o motivo? Eu não tinha. Motivos reais eu não tinha. Eu tinha minhas crises, mas era vergonhoso narrá-las. O que é que eu fiz? Chorei. Fui dormi 16 horas seguidas, porque na adolescência eu tinha isso. Alguma emoção muito forte mexia comigo, eu dormia assim, parecia que queria fugir do mundo, hibernar. Outra vez que aconteceu isso comigo foi quando eu quebrei minha prancha. Uma emoção muito forte de dormir. Mas veja, a gente acredita, por algum motivo, que a solução para os nossos problemas familiares estão fora do que se conhece como família. Só que, querido, família é um problema, mas na família também nós encontramos a solução. Não é fora dela, não é indo buscar fora. Eu queria que você, por exemplo, lembrasse da genealogia de Jesus. De Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 20, Mateus traz a genealogia de Jesus, contando-nos para nós, a cada 14 gerações, de Abraão até chegar em Jesus. Foram 14 gerações, de Abraão até Davi, de Davi até o exílio, e do exílio até Jesus. Foram 14 gerações. 14 gerações que, quando você faz o levantamento daquelas famílias, você olha para aquilo ali e faz assim: meu Deus, o que é isso? Tinha de tudo. Tinha mentiroso, tinha ladrão, tinha prostituta,
adúltero, tinha de tudo. Problemas familiares existiam. Tinha irmão que cometeu incesto, aí o outro irmão vai prestar conta, mata o outro irmão, e assim vai. E aí você olha para a sua família e pensa, meu Deus, não é só a minha família que tem problema. O pano de fundo familiar de Jesus é um problema imenso. E historicamente, só vinha problema ali. É tanto que quando José descobre que Maria está grávida, qual a primeira coisa que ele pensa? Ele pensa em perdoá-la. Ele pensa em conversar com ela, dar um sermão dela e dizer assim, tudo bem, eu vou te perdoar, vamos continuar. Não. A gente conhece histórias assim, que o marido assume o filho que não é dele, a filha que não é dele. A genealogia de Jesus tinha tanta história pesada, que José, ao saber que ela está grávida, ele faz assim, vou desmanchar esse negócio em secreto, para não pegar mal para ela. Vai ser ruim para ela, mas a gente desmancha aqui. O que é preciso? É preciso vir um anjo e dizer a José, José, peraí, calma, eu sei que a história é complicada, eu sei que você tem antepassados, que você olha e lembra das histórias, porque José conhecia a genealogia dele. O anjo diz a José, o que Maria tem no seu ventre foi concebido pelo Espírito de Deus. O pano de fundo familiar de Jesus é um atestado para mim e para você, que família é um problema, mas que da família Deus fez nascer a solução. Ele restabelece o sentido da família na família. Jesus não nasceu, querido, da terra. Ele não foi formado do pó, como Adão. Ele foi gerado em uma família, para que do seio da família, eu e você pudéssemos nos lembrar que Deus tem um plano para as famílias da terra. A promessa foi prometida a Abraão para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. A grande questão é como então fazer parte dessa família. Como é que na família de Jesus a gente pode identificar essas questões que as nossas próprias famílias têm? E como enxergar a solução que nós podemos encontrar na família, porque Deus é que criou a família. Deus, ao criar o mundo, a família faz parte daquilo ali como algo que é central, que é um eixo para todo o desenvolvimento da existência, e não apenas como uma questão coadjuvante nessa história, mas família é o eixo central de toda a história do mundo e da revelação do Senhor Jesus. A gente percebe então, por exemplo, em Marcos capítulo 3, versículo 20 e 21, que os irmãos de Jesus quiseram fazer, sabe o que com ele? Prendê-lo. Foi o que houve? Nem a tela ajeitou. Nem a tela. Prendê-lo. Voltou. Foi embora. Vamos lá. Olha para mim de volta. Eles queriam prendê-lo. E aí eles diziam assim: ele está fora de si. O senhor está doido. Por quê? Porque família sofre de um problema, querido, que se chama costume, familiaridade. Talvez familiaridade tenha muitos aspectos positivos, mas ela tem um aspecto negativo que é impressionante. Aquilo que é familiar para você vai perdendo o poder do encantamento, o poder de perceber a beleza que a coisa tem. Ora, quem é que menos vai ver você, ou quem por último vai perceber você, se não seus irmãos? Profeta não tem valor na sua própria casa. Você acha mesmo que
dentro de casa, os seus irmãos serão os primeiros a perceber os seus dons, o seu talento, como você é inteligente, como você pode ganhar o mundo. Não, não é. Familiaridade. Familiaridade faz isso. A gente começa a não perceber a beleza, as virtudes que o outro tem, porque a gente foi criado junto. Tomou banho junto, comeu na mesma panela. Já fez isso assim? Comer todo mundo na mesma panela, assim, com a mão. É uma beleza, dá uma sensação assim de pertença um ao outro. Isso é uma delícia. Até lamber a mão do outro já é nojento, mas já fazer o que, né? Aconteceu. A família de Jesus nos mostra que a família não nos reconhece plenamente. Nunca vai ser ela a primeira a fazer isso. Nunca. Por quê? Porque é família. Viu nascer, cresceu junto, conhece seus defeitos como ninguém. Conhece todas as suas quizilas. Família é assim. A questão é que desta família nasce a solução. Não precisa ir buscar fora. É dela que nasce. Queria que você lesse comigo, em voz alta. Gálatas capítulo 3, versículo 8, do 13 e 14. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou uma maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também a